Pois bem, estamos aqui com o site do w3schools.com para falar mais uma vez sobre as várias tecnologias, as várias referências que ele tem, né? Então, se você tem dúvidas aí sobre HTML, sobre o CSS, JavaScript, XML, olha, as várias tecnologias JavaScript que você encontra aqui, ó, né? O jQuery, famoso jQuery, AngularJS, Google Maps referência. Então, existem várias tecnologias que você pode aqui aprender, tá? Então, eu principalmente, assim, grandes coisas assim que eu aprendi em termos de tecnologia foi realmente autodidata, né? Fui navegando e pesquisando, vendo exemplos. Claro que um curso é de fundamental importância, mas isso para você ter o norte das coisas, né? O caminho a ser seguido. Agora, a tecnologia ela te dá assim um leque de opções muito grande. Então, sempre que você está vendo uma tecnologia, você está vendo alguma coisa, como que essa coisa é feita, como que ela funciona, uma linguagem, por exemplo, né? Uma linguagem tipo ASP, PHP, C Sharp, não importa a linguagem, você está estudando aquela linguagem, você precisa de buscar novas fontes, sempre que você está vendo um exemplo de laço, um exemplo de uma função, de alguma coisa que você vai utilizar, você pode pesquisar, ver exemplos, né, de como fazer uma coisa ou fazer outra coisa, como juntar essas tecnologias, né? Muitas vezes você precisa fazer isso, não se limitar só àquela tecnologia que você se encontra. Por exemplo, estamos estudando ASP, né, VBScript, a linguagem, tecnologia ASP, ok. Mas dá para juntar, por exemplo, XML com ASP? Claro, com certeza. JavaScript? Claro, HTML é o básico, CSS, sim. PHP? Aí já é uma outra linguagem. SQL, sim. Enfim, né? Temos várias tecnologias aí que nós podemos juntar, né, com essa tecnologia que nós estamos aprendendo. Aqui, por exemplo, ó, Bootstrap, né? Podemos? Sim. AngularJS, claro, são tecnologias que são utilizadas no lado cliente, né? Juntamente com HTML. E todas as linguagens do lado servidor, primeiro ela precisa da interface do lado cliente. Tá, nós temos um objetivo mais específico aqui hoje, que é justamente ver um exemplo de acesso a banco de dados, né? Eu tirei um exemplo aqui, que é um exemplo de paginação de dados, no caso, eu gostaria de exibir informações assim por letra, né? Aquelas pesquisas que você clica na letra, ele exibe só informações referentes àquela letra, iniciando com aquela letra, uma lista de contatos, por exemplo. Então, nós vamos estudar aí um exemplo parecido com esse. Bom, para isso, aqui no W3 Schools, logo de início, nós fizemos aqui alguma coisa com Bootstrap. Vamos ver aqui, Learn Bootstrap, ok. O que nós temos aqui de Bootstrap? Vamos navegar um pouquinho. Olha uma coisa muito interessante que nós temos aqui, os templates. O que são os Bootstrap templates? Que o W3 School trabalha. Então, veja bem. Bom, primeiro, eu coloquei aqui uma área aqui em cima que está uma lupa, né? A lupa do Windows que vocês conhecem, que está repetindo aqui onde o meu mouse passeia, porque talvez você esteja vendo esse conteúdo num dispositivo com uma tela menor, então talvez isso aí possa ajudar. É uma experiência que nós estamos fazendo, eu gostaria que vocês mesmos avaliassem, né? Se para dispositivos móveis, por exemplo, usar esse tipo de recurso pode ajudar. Tá bom? Então tá, então a minha tela se limita aqui a esse espaço. Eu tenho aqui um espaço aqui em cima, que é o espaço justamente da lupa, que vai exibir, né, no tamanho aqui de 200%, tudo aquilo que eu estiver apontando com o mouse para, de repente, ajudar aí nesse sentido. Tá bom, então. Eu estava falando aqui sobre a questão dos templates no Bootstrap. Tá? Aqui ele mostra, por exemplo, um formulário dividido em coluna lateral esquerda, centro e um rodapé, né? Aqui tem um outro exemplo, né, onde ele divide a tela em de uma outra forma, outro modelo de template de formulário.
aqui tem um outro exemplo. Então, são vários exemplos, tá? Esse daqui. Então, tem vários exemplos aqui de telas. Então, vamos ver. Vamos achar um aqui que nos interessa. Tinha achado aqui um anteriormente, bem interessante. Vamos ver. Aqui, este daqui. Esse daqui ele é um modelo, por exemplo, ou esse daqui. Esse aqui mesmo, vamos lá. Esse aqui é um modelo que ele tem uma barra de navegação, né? Tem 3 colunas, tem um rodapé. Ok, vamos ver esse aqui. Esse aqui é uma barra de navegação, mais uma rodapé. Então, né? Dessa forma que você vai trabalhando aqui. Tá. Vamos ver aqui um tema simples. Tá? Ó, olha só isso. Olha que interessante os temas que ele tem para você trabalhar também. Então, dá para você pegar um desses temas, né, e customizar na sua aplicação. Ok. Vamos voltar aqui para o template. Best template, Bootstrap templates, né? Ok, eu estava vendo aqui os vários tipos de templates, né? Ok, vamos pegar esse daqui, onde você tem aqui navbar, 3 colunas. Vamos clicar aqui. O que é que você tem nesse caso? Você tem aqui todo o código em HTML, né, para a criação desse template, que você pode selecionar tudo e levar para o seu código, né? Olha isso, olha só, né, o tempo que você perderia para desenhar um layout como esse, por exemplo. Já está pronto, não precisa. Você tem sites específicos, como o do W3 Schools, né, que lhe permite isso, que você vá lá, pegue trechos de códigos e vá adaptando na sua aplicação, já que não é porque você vai reescrever esse código. O importante é você entendê-lo. Isso é importante, né? Mas eu tenho aqui uma barra de navegação, tenho aqui um menu, tem um espaço aqui para conteúdo, para exibição do conteúdo, né? Ó, e aqui no final eu tenho o rodapé. Ainda aqui à direita eu tenho aqui um espaço para colocar alguns anúncios, né? Então tem aqueles espaçozinhos aqui, umas divs para colocar os anúncios. Então tudo isso daqui já está pronto, né? E só basta você dar continuidade e adaptá-lo à sua necessidade. Então, ok. Isso estando pronto, o que nós vamos fazer aqui então? Bom, vamos ver aqui. Eu abri aqui pelo Visual Studio, né? 2 códigos. Então eu tenho um código aqui, que é justamente aquele exemplo que eu acabei de mostrar. Tudo que eu tinha lá, né? Exemplo de Bootstrap, ó, nem mudei aqui, a Bootstrap Sample. Aqui as referências do Bootstrap, referências de jQuery também, que o Bootstrap acaba utilizando. jQuery nada mais do que uma biblioteca em JavaScript, né? Bootstrap aí a parte do CSS, então são bibliotecas prontas para você já usar. Ok? Além disso, existe aqui ainda uma formatação CSS interna, ok? Aqui está o body, ou seja, aqui está todo o meu HTML, né? Veja que, na verdade, aquele HTML eu simplesmente coloquei aqui como index.asp, né? Eu renomeei a extensão, não é mais HTML para mim, por quê? Porque eu acabei aqui colocando alguma coisinha de ASP, né? Eu coloquei aqui um if, que nós já conhecemos, request.queryString, que vai ler alguma coisa chamada aqui link, uma variável, né? Que se for igual a nada, ele exibe aqui o welcome, o padrão, aquele que está exibindo hoje lá no site do W3 Schools. Mas caso contrário, eu quero que ele faça um include aqui nesse espaço. Por quê? Esse espaço é justamente, como mostrei agora há pouco, né, é o espaço onde ele exibe o conteúdo da página. Então, em toda a lateral ele tem todo o menu, anúncios, rodapé, cabeçalho e tudo, mas esse espaço, ou seja, essa div, esse pequeno trecho de código, é responsável pela apresentação do corpo, aí no caso do seu documento, né? Ok, com isso nós temos aí mais uma forma de fazer com que as opções
de menu fiquem à esquerda, sempre à esquerda, que você não precise estar reescrevendo aquele código todo, ou mesmo que ele reescreva, né, ele vai parecer que não está reescrevendo porque é o mesmo código. Veja que aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Dando include para o autor listar. Mas o autor listar também, ele devolve o controle para o index, tá? Depois que ele executa lá a sua operação. Esse código está aqui do lado, que vamos ver já já. Muito bem. Então aqui nós temos a tag aqui, a div, né? A tagzinha de rodapé, já é HTML5, né? O footer, ok? Aqui uma div que é, né? Ó, essa div aqui, vamos ver onde ela começa. Começa aqui, né? É a div que vai controlar aqui as opções à esquerda e o conteúdo a ser exibido, né? Além dos anúncios. Ó. Então, a parte do meio do meu site, como eu estava vendo aqui, ok, ó, essa parte aqui é a parte de menu. Essa aqui, totalmente à direita, são os anúncios. Então, é totalmente à esquerda, links. Esse meio aqui, onde está o welcome, é onde vai ser alterado, né? Esse espaço aqui. Tá, então cada link que eu clico aqui, ele deve mudar apenas esse conteúdo. Essa é uma das formas aí de fazer, já utilizando um exemplo pronto. Ok, vamos voltar aqui novamente ao nosso código-fonte. Como que está funcionando esse código nesse exato momento? Vamos ver. Eu estou com o meu servidor aqui startado? Não, vamos startá-lo. Então eu tenho aqui na minha pasta, nesta pasta chamada listdb, o Baby Web Server. Vamos startar este Baby Web Server. Ele já está aqui apontando para o meu crude.asp. Não coloquei nenhuma página de default. Quando eu faço isso, o Baby Web Server me exibe o diretório. Tá? Mas eu poderia colocar aqui o index. Nesse caso, asp, que é o arquivo que eu tenho lá. Então, vou dar um OK. Vamos minimizar essa ferramenta, lembrando mais uma vez que o servidor tem que ficar sempre ativo, né? Enquanto se você quer que a sua página esteja no ar, ele tem que estar ativo, então vou apenas minimizá-lo. Tá, aqui está o exemplo que eu estou trabalhando com vocês, tá, ok? Então eu tenho aqui o meu arquivo index, meu arquivo funções, que é o que vai abrir o banco de dados, e eu tenho aqui o autor listar. Tá bom. Vamos abrir aqui esse arquivo também. Vamos abri-lo com o Visual Studio. Vai, tudo bem. Já estou fazendo isso aqui. Vamos continuar. Então, eu estou aqui agora com os 3 arquivos que eu uso, né, em ASP nesse exemplo. Ok. O que funções faz? Você já teve exemplo, né, de uma função para abrir o banco de dados. Né? Então, eu tenho aqui a function, nome dela, só que agora eu estou passando um parâmetro, o parâmetro BD, banco de dados. Né? Esse BD, tá, ele vai ser trabalhado aí. Eu vou identificar o tipo do banco de dados através desse parâmetro que recebe aí, no caso, o nome do banco de dados. Mas aí o tipo do banco de dados em Axis, né? Nesse caso, nesse exemplo. Eu comparo a extensão do arquivo. Então, se ela for MDB, ela é um banco de dados na versão mais antiga do Axis, tem que utilizar um tipo de provedor. Se for uma ACCDB, aí já tem que utilizar um tipo mais recente de provider, né? E aí então nós precisamos trabalhar isso. Para fazer isso, a princípio, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, antes de mais nada, é fazer o quê? Colocar numa variável qual é o nome desse banco de dados, mas o quê? O caminho real dele, né? Veja que eu coloquei até uma linha de comentário aqui, só para nos ajudar nesse momento a lembrar o que nós estamos fazendo. Lembrando também, mais uma vez, que isso daqui no futuro é uma coisa muito óbvia, você não precisa comentar, né? Só no momento em que nós estamos aprendendo é interessante comentar. Ok, mappath vai me retornar então o caminho real do arquivo. Por exemplo, c:/inetpub/www/meu site /banco.mdb, por exemplo. Então, é para isso que serve o server map do objeto server. Tá? Eu estou colocando aqui nesta variável. Por que fazer isso também? Eu não tenho como abrir um banco de dados lá no servidor, né, por URL. Não,
Para abrir o banco de dados, eu preciso saber o caminho físico dele, onde ele se encontra realmente no servidor. Eu posso colocar lá C, dois pontos, blá, blá, blá? Posso colocar. O próprio provedor pode me fornecer esse caminho e eu coloco essa informação fixa, né, para abertura do banco de dados. Mas, se amanhã ou depois o provedor resolver, por algum motivo, reestruturar os seus servidores e trocar o meu site de pasta, pronto, o meu banco de dados já não abre mais. Fazendo dessa forma, o provedor pode fazer isso tranquilamente, que ele vai identificar o novo caminho através do mappath. Tá? Ok, aqui eu verifico o seguinte, se o mappath for vazio, ele já aborta aqui a operação. Isso é uma mensagem que deve acontecer somente em tempo de desenvolvimento, né? Porque uma vez que você utilizou, viu que não foi encontrado, então você, claro, obviamente, é porque você está com a estrutura errada do seu site, precisa colocar o banco de dados na pasta onde ele se encontra. Tá. Aqui nós estamos criando uma variável para abrir a conexão, como exemplo anterior também já demonstrado. A extensão, aqui eu estou pegando a extensão. A extensão eu vou obtê-la de que forma? Bom, digamos que eu tenha um arquivo, eu vou até abrir um espaço aqui para apresentar. Digamos que, no caso, que o nosso nome do arquivo é biblio.mdb. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos partir pela instrução mais interna. O que essa função me retorna? InsStr. Ela me retorna o seguinte, olha, me procura a posição dentro dessa variável desse caractere ponto. Então ele vai vir aqui e vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai me retornar a posição 8. Tá? Então aqui, imaginem que nós temos o número 8. Agora eu tenho uma outra função que é a mid. Eu quero pegar do meio, né, uma substring do banco de dados. Então o banco de dados foi passado, foi biblio.mdb. Eu quero pegar desse biblio.mdb a partir desse caractere. Eu ainda poderia colocar um outro parâmetro aqui, que é vírgula, quantos caracteres eu quero pegar. Mas como essa extensão, uma hora pode ser MDB, outra hora pode ser CDB, né? Então eu tenho um tamanho diferente aqui, ou eu posso ter uma, né? Então uma hora 3 caracteres, outra hora 5 caracteres. Ok, o mid aqui no VBScript tem esse parâmetro como opcional. Se você não colocar o tamanho da string que você quer pegar a partir de um determinado ponto, ele pega todo o restante da string. Então, com isso, eu obtenho aqui nessa variável a extensão do meu arquivo, se ela é MDB ou se ela é ACCDB. E eu estou fazendo aqui uma consistência com select case, lembra? O select case, ele checa uma expressão, aqui eu tenho uma expressão, que é extensão. Essa extensão vai ser MDB, ACCDB ou alguma outra coisa. Vai que eu passo algum arquivo nada a ver aqui também, né, com uma extensão diferente. Mas ele faz o quê? Se for MDB, ele vai utilizar esse provider para conexão. Que provider? Do JET ao LEDB 4.0. Já se for ACCDB, o que ele vai usar como provider? O provedor aqui, o driver de acesso a banco de dados. Ele vai usar este outro provider que é da versão mais nova do Axis, que serve para acessar aí bancos de dados da versão que executa arquivos aí ACCDB. Trabalha com os arquivos ACCDB. Né? Agora, caso a minha extensão não seja nem MDB nem ACCDB, significa que o tipo do arquivo, né, aquela extensão, ela é incompatível aqui para o nosso trabalho. Tá, ok? Por último, aqui, já feito todos esses testes, todas essas checagens, vou apagar aqui novamente, foi só para um exemplo, né? Feito as verificações, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo. No entanto, eu coloquei aqui um onErrorResume next, ou seja, é para que ele pare, né? Ou melhor, ele vá para a próxima linha, execute a próxima linha, mesmo dando um erro. Tá, mas como assim? Qual a vantagem disso? Aqui nesse caso, a vantagem é que se não passar por nenhuma das checagens, mas ainda assim, no momento em que ele for abrir o banco de dados, der algum erro, por exemplo, o banco de dados já está aberto em modo exclusivo, por exemplo, o banco de dados não é compatível por algum motivo, enfim, né? Qualquer erro que aconteça aqui na abertura do arquivo, o que vai acontecer? Eu verifico. O ERR, um objeto também do servidor,
que armazena os erros, né? Desde que você tenha um erro resume-next ativado, você pode checá-lo. If err.number for diferente de 0, então faça o que para mim? Olha, ao tentar abrir o arquivo tal, né, que foi passado lá por parâmetro, deu o seguinte erro. E aí ele exibe aqui o número do erro, né, quebra-linhas, né, a descrição do erro e a fonte aqui, que às vezes vem de alguma DLL, alguma coisa mais específica, às vezes ajuda em alguma coisa também. Mas principalmente aqui, por exemplo, dizendo que seu arquivo está bloqueado por outro usuário. Isso é um erro mais comum. E end, né? Então você vê que aqui em todas as situações de erro ou de checagem aqui de inconsistência, eu estou colocando o response end para ele parar de uma vez com a execução do código. Tá? Então, qualquer aí chamada a essa função, ela vai ser interrompida se der algum erro, cair em alguma inconsistência. Muito bem. Mais uma vez aqui o nosso código, que eu mudei apenas um pequeno trecho aqui no meio, né? Que é esse trecho aqui. Então, nesse trecho eu estou checando se o link é nada, se não foi passado nenhuma informação. Então, tudo bem, se o link é nada, é porque ele tem que simplesmente exibir uma mensagem default. Mas, caso contrário, eu vou simplesmente aqui abrir um link. Nesse caso aqui eu já estou colocando direto, né, o link aqui autolistar. Quando eu tiver aqui, no caso, outros links, eu vou ter que colocar aqui uma forma de carregar o link específico. Né? No caso aqui é autolistar, que é o único que eu estou testando por enquanto, que é esse código aqui. Ok. Vamos a esse código mais especificamente, então. Vamos analisá-lo aqui, né? De uma forma assim um pouco mais detalhada, tá bom? Espera aí.